Seja bem-vindo ao canal O Alquimista. Aqui você encontra vídeos sobre espiritualidade, teosofia e o despertar da consciência. E no vídeo de hoje, iremos nos aprofundar em um dos mistérios mais fascinantes da história, a Rosa Cruz. Quem eram eles? Qual o verdadeiro propósito dessa irmandade secreta? Prepare-se para uma jornada de revelações. A história da Rosa Cruz é envolta em véus de mistério, lenda e simbolismo. E sua origem, apesar de pesquisada intensamente por historiadores, permanece enigmática. A primeira manifestação pública da existência desta fraternidade surgiu no início do século XVII, na Alemanha, por meio da publicação de 3 documentos anônimos que mudariam para sempre o imaginário ocultista europeu. Esses documentos são conhecidos como os Manifestos Rosa Cruzes. O primeiro manifesto, Fama Fraternitatis, apresenta a narrativa da vida de Christian Rosenkreuz, o mítico fundador da ordem. Segundo o texto, Christian teria nascido em 1378 e, desde muito jovem, embarcou em uma jornada mística que o levou até o Oriente, regiões como a Arábia, Palestina e Egito. Durante essas viagens, ele teria sido iniciado em antigas sabedorias secretas, absorvendo conhecimentos profundos sobre alquimia, magia, medicina e filosofia espiritual. Ao retornar para a Europa, profundamente desapontado com o estado moral e espiritual da sociedade, Christian Rosenkreuz decidiu fundar uma fraternidade secreta com o objetivo de iluminar o mundo através da sabedoria divina. A Fama Fraternitatis descreve a criação de uma pequena sociedade formada inicialmente por apenas 8 membros que juraram manter segredo por 100 anos enquanto trabalhavam silenciosamente para reformar ciência, arte e religião. O segundo manifesto, Confessio Fraternitatis, aprofunda o propósito e a missão da Ordem Rosa Cruz. Aqui, os autores deixam claro que o objetivo da fraternidade não era o poder político ou a dominação, mas sim a regeneração espiritual da humanidade. Este manifesto proclama a necessidade de uma nova era, uma reforma espiritual baseada na harmonia entre a razão e a fé, na união entre ciência verdadeira e sabedoria divina. Os autores também revelam que a fraternidade Rosa Cruz havia decidido se revelar de forma limitada, porque o tempo da colheita havia chegado. Era a hora dos buscadores verdadeiros encontrarem o caminho oculto. O objetivo da Rosa Cruz era reformar toda a ciência, arte e religião da humanidade. Essa proposta audaciosa de transformação total do conhecimento humano era um chamado silencioso para todos aqueles que estivessem prontos a despertar. O terceiro manifesto, As Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz, é o mais enigmático dos 3. Escrito em forma de uma alegoria alquímica, ele narra uma jornada iniciática de 7 dias, onde Christian participa de uma misteriosa celebração em um castelo espiritual. A história está carregada de símbolos alquímicos, numerológicos e esotéricos. Cada etapa da jornada representa uma transformação interior, um processo alquímico da alma, da morte do velho eu à ressurreição do novo ser iluminado. Muitos estudiosos veem nesse texto uma metáfora do processo alquímico de dissolução e reconstrução do ser, o famoso caminho da grande obra espiritual. A narrativa sugere que o verdadeiro alquimista não busca apenas transmutar metais, mas principalmente transmutar a si mesmo, purificando sua alma até alcançar a união com o divino. Apesar das histórias ricas em detalhes, muitos pesquisadores consideram que Christian Rosenkreuz nunca existiu como uma figura histórica literal. Ao invés disso, ele seria um símbolo arquetípico, representando o iniciado perfeito, aquele que, através do conhecimento oculto e da prática espiritual, alcança a iluminação
e dedica sua vida a auxiliar a evolução da humanidade. Sua jornada pelo Oriente pode ser interpretada como uma viagem interna em busca da sabedoria oculta, e sua fundação da ordem simboliza o nascimento de um novo movimento espiritual em meio à crise religiosa e científica da Europa renascentista. Assim, a Rosa Cruz surge menos como uma instituição mundana e mais como um estado de consciência elevado, acessível apenas aos que percorrem sinceramente o caminho da transformação interior. Outro ponto fascinante é que ninguém sabe ao certo quem escreveu os manifestos. Alguns atribuem a autoria a Johann Valentin Andreae, um teólogo e alquimista alemão, mas a tese mais aceita é que se tratava de um grupo de iniciados, possivelmente ligados a círculos esotéricos protestantes da época, influenciados por correntes herméticas, cabalísticas e alquímicas. Esses documentos foram divulgados em um período de grande efervescência espiritual, logo após a Reforma Protestante e às vésperas da Guerra dos 30 Anos, um tempo em que muitos buscavam respostas além das religiões tradicionais. Por isso, a mensagem dos Rosacruzes atraiu tanto pensadores, filósofos e ocultistas. Ela propunha um retorno à espiritualidade pura, livre da corrupção das instituições religiosas e políticas. O emblema da Rosa Cruz, uma rosa vermelha sobre uma cruz dourada, é também carregado de significado oculto. A rosa representa a perfeição, a alma iluminada, a realização espiritual que floresce. A cruz simboliza o sofrimento, o sacrifício e a transmutação necessária para que a alma possa florescer. Juntas, a rosa e a cruz revelam a mensagem central da ordem. Através do sacrifício interior e da disciplina espiritual, o ser humano pode florescer em sua verdadeira natureza divina. A Rosa Cruz, portanto, nasce como um chamado secreto, velado em mistério, destinado àqueles capazes de enxergar além das aparências. Não se tratava de uma organização para as massas, mas de uma senda iniciática para os poucos que sentissem, no mais profundo de si mesmos, a necessidade de encontrar a verdade além dos dogmas. A partir daqui, começamos a desvendar como essa filosofia influenciou profundamente o pensamento esotérico ocidental. Algo que vamos explorar nas próximas partes deste vídeo. O emblema da Rosa Cruz, uma rosa vermelha desabrochando no centro de uma cruz, dourada ou branca, é uma das imagens mais ricas e poderosas da tradição esotérica ocidental. Cada elemento do símbolo carrega uma profundidade de significado que transcende a simples estética, revelando verdades profundas sobre a jornada da alma humana. Vamos explorar cada camada desse simbolismo. A cruz é um símbolo antiquíssimo, muito anterior ao cristianismo. Ela representa os 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo, e também os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Em termos espirituais, a cruz é o símbolo da matéria, da condição de ser encarnado no mundo físico. A linha vertical da cruz simboliza a ligação entre o céu e a terra, o eixo espiritual que conecta o ser humano ao divino. A linha horizontal representa a manifestação no mundo material, o plano da existência terrena e das interações humanas. Carregar a cruz é, portanto, assumir a responsabilidade da existência material, aceitar os limites, os desafios e as dores do mundo físico. A cruz nos lembra que a vida encarnada é, em si mesma, um campo de provações e aprendizado, o palco sobre o qual a alma é chamada a evoluir. No centro da cruz, encontramos a rosa, símbolo universal da alma em processo de florescimento. A rosa, com suas pétalas delicadas e espiraladas, representa o desabrochar interno do ser, a abertura do coração espiritual e a manifestação da beleza divina através da experiência humana.
Ao longo da história esotérica, a rosa foi associada à pureza, como na tradição cristã medieval, ao segredo e ao mistério. Sub-rosa, sob a rosa, significava em segredo nas tradições iniciáticas. A perfeição espiritual, na alquimia, o surgimento da rosa no topo da cruz simboliza a conquista da grande obra. Em seu centro mais oculto, a rosa guarda um mistério, o ponto onde o ser humano se une ao divino, onde a separação entre criatura e criador é transcendida. A fusão da rosa com a cruz revela o coração da filosofia rosacruciana, o trabalho alquímico interior. A alma simbolizada pela rosa não pode florescer isoladamente no plano espiritual. Ela precisa realizar sua obra no meio da matéria, enfrentando as dificuldades da existência física, representadas pela cruz. Assim como o alquimista busca a transmutação do chumbo em ouro, o buscador espiritual busca a transmutação da natureza inferior em natureza divina. Esse processo é longo, árduo e repleto de provações, mas é exatamente através das dificuldades, os espinhos da existência, que a alma é fortalecida, refinada e conduzida ao seu pleno desabrochar. Assim como a rosa se desabrocha em meio aos espinhos, o espírito evolui em meio às provações da vida. Cada dor, cada desafio, cada perda se torna parte da grande alquimia espiritual. O fogo que purifica, o vento que dispersa as ilusões, a água que lava os pecados, a terra que dá suporte para a transformação. Em muitos graus iniciáticos ligados ao esoterismo ocidental, inclusive em tradições rosacruzes, martinistas e gnósticas, a imagem da rosa vermelha aberta sobre a cruz branca é vista como o símbolo final da realização espiritual. A cor branca da cruz simboliza a pureza conquistada, o ego sublimado, a matéria redimida. A rosa vermelha representa o espírito plenamente desperto, vital, radiante. Essa imagem revela que o verdadeiro iniciado é aquele que vive no mundo sem ser escravizado por ele, atravessa a matéria sem se esquecer de sua natureza divina, sofre e luta, mas floresce em amor, compaixão e sabedoria. A grande obra, termo da alquimia espiritual, é, portanto, essa conquista, a realização plena do ser humano como um templo vivo da divindade. A Rosa Cruz não é apenas um símbolo externo, é um mapa interno que aponta o caminho para todos os buscadores sinceros. Carregar a cruz do mundo com coragem e fazer, em meio às dores e alegrias da vida, a rosa da alma desabrochar plenamente. É essa a verdadeira alquimia. É esse o chamado silencioso dos antigos irmãos da Rosa Cruz. A filosofia da fraternidade Rosa Cruz é um verdadeiro convite à transformação profunda do ser humano. Muito além de um movimento histórico ou de um grupo de iniciados, os ensinamentos Rosa Cruzes revelam uma tradição viva, orientada para a regeneração espiritual da humanidade, através do autoconhecimento, da virtude e da harmonia entre os diversos campos do saber. Vamos mergulhar nos principais pilares dessa filosofia. No âmago da missão Rosa Cruz está o ideal de transformar o mundo de dentro para fora. Eles ensinavam que a verdadeira reforma social e espiritual não poderia ser imposta através de sistemas políticos ou doutrinas exteriores, mas só poderia acontecer através da transformação individual de cada ser humano. A regeneração da humanidade seria, portanto, a consequência natural da iluminação interior de muitos indivíduos, verdadeiros obreiros invisíveis, trabalhando silenciosamente pela elevação do todo. A Rosa Cruz propunha que conhecimento oculto, aquele que transcende as aparências, e a prática constante da virtude fossem as chaves para esse renascimento coletivo. Ao contrário de separar as áreas do saber, a filosofia Rosa Cruz buscava unificar ciência, religião e arte numa síntese superior. A ciência deveria investigar a natureza sem dogmas,
reconhecendo que o universo é permeado por leis espirituais. A religião deveria ser libertada das superstições, voltando-se para o verdadeiro contato interior com o divino. A arte deveria expressar a beleza e a harmonia cósmica, sendo um meio de elevação da alma. Essa visão integradora antecipa ideias que hoje chamamos de holísticas, onde todas as dimensões do ser humano, racional, emocional, espiritual e criativa, são vistas como aspectos de uma mesma realidade. Os Rosa-Cruzes enfatizavam que a verdadeira sabedoria não é adquirida apenas por livros ou instruções exteriores. Ela surge através da prática espiritual sincera, meditação, oração silenciosa, contemplação da natureza e a constante vigilância sobre si mesmo. A prática espiritual deveria refinar o caráter, purificar as emoções e elevar o pensamento. O verdadeiro buscador deveria transformar sua vida inteira num templo vivo de devoção à verdade. Essa busca pessoal, paciente e humilde, era considerada o caminho seguro para acessar os mistérios maiores. Uma das marcas registradas da filosofia Rosa Cruz é o valor da discrição. O verdadeiro Rosa Cruz não busca reconhecimento externo. Ele atua silenciosamente no mundo, como uma rosa que desabrocha no jardim, sem anunciar sua presença. Essa humildade profunda protege o iniciado da vaidade espiritual e mantém sua obra pura de interesses egoístas. Aquele que verdadeiramente conhece, cala-se. Sua presença transforma mais que 1000 palavras. Assim, ao invés de discursos grandiosos, o Rosa Cruz verdadeiro inspira pelo exemplo, pela energia silenciosa que irradia a partir de seu ser regenerado. A filosofia Rosa Cruz é fortemente influenciada por antigas tradições esotéricas. Hermetismo ensina a correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. Assim como é acima, é abaixo. Uma ideia central no pensamento Rosa Cruz. Alquimia. Mais do que a transmutação de metais, a alquimia espiritual representa a transmutação da alma humana, do chumbo da ignorância ao ouro da iluminação. Cabala. A tradição mística judaica da árvore da vida, das esferas e dos caminhos, fornece ao iniciado Rosa Cruz um mapa simbólico da jornada da alma. Neoplatonismo. A filosofia de Plotino e seus seguidores sobre a emanação do Uno e a ascensão da alma de volta à fonte inspira a visão de união com o divino. Essas influências são entrelaçadas na filosofia Rosa Cruz para criar um sistema simbólico rico, que guia o buscador desde as realidades mais densas da matéria até as esferas mais sutis do espírito. Outro princípio essencial dos Rosa Cruzes é que a verdade não pode ser imposta de fora para dentro. Nenhuma autoridade exterior, nenhuma doutrina, nenhuma instituição pode forçar a alma a reconhecer a verdade suprema. Essa descoberta deve nascer de dentro, como uma flor que se abre espontaneamente ao sol. Por isso, os manifestos Rosa Cruzes insistem: não impomos nada a ninguém. A porta dos mistérios está aberta a todos, mas só aqueles que buscam sinceramente, que batem e pedem com humildade, poderão atravessá-la. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos dos deuses e do universo. Esta máxima, atribuída ao Templo de Delfos e ecoada pelos Rosa Cruzes, revela a chave para todo o conhecimento superior. A jornada para fora começa, na verdade, por dentro. O surgimento dos manifestos Rosa Cruz, Fama Fraternitatis, 16 e 14, Confessio Fraternitatis, 16 e 15, e as Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz, 16 e 16, não foi um acaso histórico. Eles apareceram em um dos momentos mais críticos da história europeia. Uma época marcada pela fragmentação religiosa, pelo início da ciência moderna
e pelas grandes convulsões sociais que ameaçavam a estrutura tradicional do mundo ocidental. Era um tempo de transição, e onde há transição, há também chamados espirituais para a regeneração. No século XVII, a Europa estava dividida. As guerras de religião entre católicos e protestantes ceifavam vidas em nome de dogmas. A Inquisição ainda atuava ferozmente, controlando pensamentos e oprimindo novas ideias. O renascimento científico trazia descobertas, como as de Galileu e Kepler, que abalavam a visão medieval do mundo, colocando a razão e a observação como novos pilares do conhecimento. Nesse cenário turbulento, os manifestos Rosa Cruz não vieram propor mais uma seita, mais um partido, mais uma divisão. Eles trouxeram uma proposta muito mais profunda, uma reforma da consciência humana, que precederia e sustentaria qualquer reforma no mundo exterior. A Fama Fraternitatis inicia proclamando que há uma necessidade urgente de regenerar não apenas a religião, nem apenas a ciência ou a política, mas o próprio ser humano. Essa regeneração não deveria acontecer por imposição ou revolução violenta, mas através da iluminação do indivíduo, da purificação do coração, da prática da virtude e do despertar da sabedoria interior. Cada buscador deveria primeiro transformar a si mesmo, despertando em sua alma a centelha divina. Somente depois, naturalmente, a sociedade seria transformada de dentro para fora. Não é o mundo que muda o homem, é o homem transformado que muda o mundo. A expressão reforma universal, presente nos manifestos, não se refere à criação de uma nova igreja ou de um novo império. Pelo contrário, é a visão de um grande despertar espiritual coletivo, onde cada ser humano, ao encontrar sua verdade interior, contribuiria para um novo pacto entre a terra e o céu. Essa reforma abrangia a ciência, purificada de arrogância e materialismo, reconectando-se com as leis espirituais da natureza. A religião, liberta dos fanatismos, retornando à essência do amor, da compaixão e da experiência direta do divino. A política, iluminada pela ética e pela justiça universal, e não pela sede de poder. Mas, acima de tudo, a reforma universal dependia da elevação moral e espiritual de cada pessoa, em todos os níveis da sociedade. A fraternidade visava estabelecer um novo pacto entre a humanidade e o divino. Uma das mensagens mais poderosas dos manifestos é que o verdadeiro templo de Deus está no interior de cada ser humano. Em vez de buscar a salvação em estruturas exteriores ou em autoridades religiosas, o buscador é chamado a despertar o Cristo interno, aquela centelha de luz divina que existe no coração de todos. Esse Cristo interno não é apenas uma figura histórica, é o arquétipo do ser humano realizado, aquele que atingiu a plena união com o divino. Despertar o Cristo interno é realizar a verdadeira alquimia espiritual. É fazer nascer, dentro de si, a rosa mística da iluminação no centro da cruz da existência material. Assim, a fraternidade propunha não uma nova crença, mas uma prática espiritual profunda. Transforma-te e serás parte viva da grande obra. Finalmente, é importante perceber que os manifestos não eram apenas textos filosóficos ou alegorias. Eles eram um chamado direto e vibrante aos buscadores sinceros, dizendo: o tempo da transformação chegou. As ferramentas estão disponíveis. A responsabilidade é de cada alma desperta. Eles convidavam todos os que sentissem o chamado a se juntarem invisivelmente à fraternidade. Não em cerimônias exteriores, mas no templo secreto do coração. Aqueles que ouvem o chamado da Rosa Cruz não entram em uma ordem, ingressam em uma jornada eterna rumo à luz. A semente plantada pelos Rosa Cruzes no século XVII germinou profundamente na história espiritual
e intelectual do Ocidente. Embora muitas vezes velada em símbolos e linguagem enigmática, sua influência foi vasta e decisiva, tocando movimentos, sociedades secretas, grandes pensadores e tradições esotéricas. O impacto da Rosa Cruz não se limita ao passado. Ela reverbera até hoje naqueles que buscam a união entre sabedoria, ciência e espiritualidade. Logo após a publicação dos manifestos, a maçonaria especulativa, diferente da maçonaria operativa de pedreiros medievais, começou a se formar e ganhar força. Muitos historiadores e estudiosos notam que os princípios Rosa Cruz se entrelaçaram profundamente na estrutura simbólica e filosófica da maçonaria, principalmente a ideia de uma construção interior, a edificação do templo interior pela prática da virtude e da sabedoria, a busca da luz espiritual através dos mistérios, o uso de símbolos universais como a cruz, a rosa, o compasso e o esquadro, para transmitir verdades profundas de forma velada. Não é exagero dizer que, sem o sopro Rosa Cruz, a maçonaria especulativa poderia ter seguido um caminho muito diferente, menos místico e menos centrado na transformação espiritual. O iluminismo, movimento que moldou a modernidade, também bebeu, ainda que de forma indireta, da inspiração Rosa Cruz. A ênfase na razão iluminada como meio de libertação humana. A crença na possibilidade de uma evolução moral e intelectual da sociedade. O impulso por liberdade de consciência e busca do conhecimento. Essas ideias, presentes nos manifestos, ajudaram a formar o caldo cultural que explodiria nos séculos seguintes em revoluções científicas, filosóficas e sociais. Ainda que os iluministas fossem, em geral, mais racionalistas e menos místicos, muitos dos princípios de emancipação interior lançados pelos Rosa Cruzes estavam no subsolo de suas ideias. O legado Rosa Cruz floresceu especialmente em organizações esotéricas posteriores. Golden Dawn, a Aurora Dourada. Sociedade Iniciática Inglesa do século XIX, que sistematizou práticas ocultas baseadas em alquimia, cabala, tarô e simbolismo hermético, herdeira direta da tradição Rosa Cruz. A Sociedade Teosófica, fundada por Helena Blavatsky no século XIX, buscava a síntese entre ciência, religião e filosofia, ecoando fortemente o ideal da harmonia universal proposto pela Rosa Cruz. Fraternidade Rosa Cruz. Diversas ordens autênticas ou inspiradas surgiram ao longo dos séculos, buscando preservar e atualizar o legado da Rosa Cruz para novas gerações. Todas essas organizações, apesar das diferenças de enfoque, reconhecem a importância da transformação interior como o verdadeiro caminho para a regeneração da humanidade. A influência da Rosa Cruz também se estendeu a mentes brilhantes que marcaram a história. Isaac Newton. Além de sua obra científica revolucionária, Newton dedicou anos de estudo à alquimia e ao hermetismo, áreas profundamente entrelaçadas com o espírito Rosa Cruz. Francis Bacon, visionário da ciência moderna, sua proposta de Nova Atlântida reflete a utopia espiritual de uma sociedade guiada pela sabedoria secreta. Johann Wolfgang von Goethe. Em obras como Fausto, Goethe explora a busca da iluminação interior e o drama da alma humana, temas absolutamente alinhados com a filosofia Rosa Cruz. Esses homens, direta ou indiretamente, foram tocados pelo chamado da fraternidade invisível. A Rosa Cruz sopra seu perfume na mente daqueles que ousam buscar além do visível. Mesmo nos dias de hoje, a chama da Rosa Cruz continua acesa. A Amorcia, antiga e mística Ordem Rosae Crucis, fundada no início do século XX, se apresenta como herdeira da tradição Rosa Cruz, oferecendo ensinamentos esotéricos para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Mas o verdadeiro legado da Rosa Cruz vai além de qualquer organização formal. Ele vive.
em toda busca sincera pela sabedoria universal, em toda tentativa de unir ciência e espiritualidade, em cada alma que luta para florescer em meio às provações da existência. A Rosa Cruz continua viva onde quer que a chama da transformação interior seja mantida acesa. A fraternidade nunca desapareceu. Ela apenas vela sua presença dos olhos profanos, esperando o despertar daqueles que são chamados pelo coração da rosa e pela cruz da terra. Apesar dos séculos que nos separam dos primeiros manifestos Rosa Cruz, o chamado interior permanece o mesmo. O convite para transformar a si mesmo e, através dessa transformação, contribuir silenciosamente para a elevação do mundo. Hoje, mais do que nunca, num mundo saturado de informações superficiais e distrações constantes, o impulso Rosa Cruz ressurge como um farol para aqueles que anseiam por algo além da matéria e da aparência. O verdadeiro Rosa Cruz não é reconhecido pelas vestes, títulos ou discursos. Ele é conhecido pela profundidade do seu silêncio, pela nobreza das suas ações ocultas e pela luz serena que irradia do seu ser. A busca pela sabedoria divina, aquele conhecimento que une a mente, o coração e a alma, permanece o centro da missão Rosa Cruz. A descrição continua sendo uma das marcas da tradição. Os grandes servidores da luz muitas vezes passam despercebidos pelos olhos do mundo, porque sua obra é feita nos planos mais sutis, nos corações, nos pensamentos, nas vibrações. O verdadeiro chamado não vem de fora. Ele nasce como uma sutil saudade de casa, um anseio profundo por algo perdido e esquecido, e que só pode ser reencontrado no santuário do próprio ser. Ser Rosa Cruz é, antes de tudo, atender a esse chamado silencioso. É buscar a elevação da consciência. É florescer no meio das dificuldades. É carregar a cruz da matéria, sem esquecer o perfume da rosa do espírito. O manifesto da Rosa Cruz continua sendo escrito, mas agora dentro do coração dos buscadores sinceros. Onde quer que um espírito floresça em amor, sabedoria e serviço, ali renasce a Rosa Cruz eterna. Se essa jornada pela história, filosofia e mistério da Rosa Cruz tocou você de alguma forma, eu te convido a se aprofundar ainda mais. Aqui no canal estamos construindo uma comunidade de buscadores, aqueles que sentem esse chamado interno e desejam expandir sua consciência. Se você quiser apoiar esse trabalho e fazer parte mais próxima dessa jornada, considere clicar em Seja Membro aqui do canal. Além de apoiar, você terá acesso a conteúdos exclusivos pensados especialmente para quem caminha nessa senda. E para quem deseja se aprofundar ainda mais, temos também o nosso e-book, que traz ensinamentos e práticas preciosas para sua caminhada espiritual. Todos os links estão aqui na descrição. Lembre-se, cada passo sincero na busca já é, em si, um ato Rosa Cruz. Que a luz da sabedoria ilumine sempre o seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo.